Boa noite. Vou dar início a mais uma aula, é a última, né, do módulo 1. A gente vai falar sobre consolidação das monarquias na Europa moderna, né, e sobre o renascentismo também, né, a expansão marítima, o mercantilismo. Monarquia, uma forma de governo centrada na figura do rei, né, e essa passagem de poder é feita hereditariamente, né, então só né, dentro da família real por laços sanguíneos ali, né? E tinha a monarquia absolutista e parlamentarista, né? Monarquia absolutista, né, de sociedades, você não ouvi falar muito sobre sociedade em antigo regime, que era, né, sociedade europeia, que tinha essa monarquia absolutista, né? O poder absoluto do monarca, né? Tanto em todas as esferas, assim, política, econômica. Monarquia parlamentarista, limite dos poderes do monarca, a presença de um parlamento com representantes votados que dividiria o poder com o rei, né? Né, que meio que frearia assim nessa essa possibilidade do autoritarismo do rei. Formação dos estados modernos. Os estados modernos começam a ser formados pela ascensão da burguesia, né? Determinante para a formação das monarquias nacionais, né? A burguesia vai ascendendo, né, economicamente, assim, né? E aí um embate aí, né, contra essas monarquias absolutistas que tinham os privilegiados, né, que era a nobreza formada pelo próprio rei, o clero, né, e os nobres, né. Então eles tinham isenção de taxas, né, de impostos, né, posse de muitas terras, né, e a monarquia começa a, a crescer, né, e com também os ideais iluministas, né, com questão de igualdade, de livre comércio, né, vão contribuindo assim para o crescimento da burguesia e enfraquecimento desses sistemas monárquicos absolutistas, né? E a partir disso que vão vir os tempos modernos, assim. Interesses aliados entre a burguesia e a nobreza, ambos precisavam da figura de um rei, né? Mas, né, quando a burguesia reivindicava alguns direitos, principalmente em questão de taxas e impostos muito altos, assim, né? O rei tinha dificuldade assim de escolher um dos lados, né? Ele acabava pendendo para a nobreza, o que aumentava esse conflito dentro do Estado, né? Nobres se encontravam numa situação difícil depois de lutar nas cruzadas e com o decaimento da economia feudal, né? Que a economia feudal ela decai porque a gente tinha visto, né, anteriormente, né, por que a decadência da economia feudal, principalmente pela formação dos burros, né, dentro dos feudos, né, que eram esses comerciantes, né, e artesãos, né, e que eles ajudam a propagar a arte também. E aí a, antes, né, havia um movimento da cidade, né, pro campo, né, por, a, a, por conta, né,
do, da, da, do início do feudalismo, né? Que os suzeranos, né, detentores de terra, né, concedem terras, né, para os vassalos, né, e ali vão se formando sociedades assim bem fechadas, né, e eles se protegem mutuamente, o suzerano protege o vassalo, né, e o vassalo jura lealdade ao suzerano, né, e se ele em, entrar em algum conflito, alguma guerra, ele tem que lutar pelo suzerano. Então, né, aí tem esse período esse movimento da saída, né, da população dos grandes centros, né, urbanos e indo mais para o campo, né? Aí depois há o movimento contrário, quando há a crescente dos burros, né? Que aí há o decaimento da economia feudal, né? E as taxas e os tributos começam a ficar muito altos e os vassalos começam a migrar para as cidades para trabalhar nos burgos, nessas redes comerciais, nessas feiras comerciais, né? E os burgueses viam no rei uma forma de unificar leis, taxações e moedas. Né? Os reis também precisavam dos nobres e burgueses para legitimar seu poder, né? Porque quem tinha força política eram os nobres e os burgueses, né? A população né, não tinha tanta, por mais que fosse a maioria, eles não tinham tanta força política, né? Não, eles não participavam tanto da cena política. A formação de Portugal e Espanha, né, que são territórios da Península Ibérica sob o domínio dos muçulmanos, né? Início das chamadas Guerras de Reconquista. O objetivo era os cristãos reocuparem os territórios perdidos para os muçulmanos. Isso aconteceu na centralização monarca de ambos os países se deram através das lutas à reconquista. Monarquia da Inglaterra. O rei Henrique II centraliza 3 dos 4 reinos das Ilhas Britânicas, Gales, Irlanda e Inglaterra. Seu sucessor Ricardo I passa parte do seu reinado ausente, lutando nas cruzadas contra os franceses. A nobreza redige então Magna Carta assinada em 1215. A Magna Carta estabelecia os limites do poder real e a instauração de um parlamento. Né? A monarquia britânica foi uma das monarquias, né, parlamentaristas da Europa e que permanece até hoje, né? Bicâmara, ou seja, 2 câmaras, a dos lordes e as dos comuns. A unificação na França. A França medieval era muito fragmentada. Alguns nobres tinham mais poder que o próprio rei. Né? A Guerra dos 100 Anos, a crise da sucessão e a disputa pela região de Flandres possibilitou aos reis franceses o fortalecimento de alianças, formação de exércitos e ganho de prestígio. Em 1661, o rei Luís XV, ou Luís XIV, que ficou conhecido como Rei Sol, assume o poder absoluto da França. E o Rei Sol, ele construiu, foi no reinado dele que foi construído o Palácio de Versalhes, né? Depois vocês dão uma pesquisada para vocês verem, né, o tamanho, né? E ele é conhecido por esbanjar muito, assim, ser muito ostentoso, né? E, e isso causa indignação no povo né, é uma crise econômica, né? O povo está passando fome e ele junto aos nobres, né, tão esbanjando assim no Palácio em Versalhes, sabe?
O Renascimento foi importante assim para essa mudança drástica, assim, o fim da sociedade de antigo regime, porque, né, o Renascimento eles acreditavam que na Idade Média, né, e a Idade Moderna, né, ou a Idade Média, na verdade, tinha tido pouca produção cultural, assim, né, então eles estão o Renascimento estão tentando resgatar alguns ideais gregos e romanos, assim, ao aumento de rotas e de atividades comerciais, causou uma circulação e enriquecimento de valores culturais, aperfeiçoamento técnico-científico. Nesse contexto, surge um movimento que valoriza a razão e o espírito como principais atributos humanos, né, que é o humanismo. Defendiam, sobretudo, a noção de valores greco-romanos, que eu tinha havia mencionado, deveriam ser seguidos, né, colocando a ideia média como a Idade Média como a Idade das Trevas, né, que foi na visão deles a cultural, assim, né, que não teve produção artística e muito ligada à religiosidade, que há uma quebra com a com o religioso, sabe? Há uma quebra com o sacro, assim, porque o que se prioriza aqui é a questão cientificista, assim, sabe? É o pensamento, né? Então, a busca de conhecer as coisas a partir do que você, né, você pode, né, provar, né, um empirismo, assim, sabe? Então, se estipa um pouco o misticismo que estava presente na Idade Média, né? Pioneirismo da Península Itálica, os mecenas, alta renascença. As características no renascentismo era o naturalismo, né? A valorização assim da natureza. Então, na produção artística, né, muitos quadros retratando a natureza assim, né, o racionalismo que eu havia mencionado assim, né? Essa questão do empirismo, de investigar e de ter, né, embasamento científico assim, através de estudos. É o classicismo, que é esse retorno à, à antiguidade, à Grécia, à Roma, né? O hedonismo, que é o maior bem do homem é o prazer, sabe? Então, e aqui totalmente contrária a ideais cristãos, assim, né? O prazer como fonte primordial, né, do ser humano, assim, né? A busca do ser humano tem que ser pelo, pelo prazer, né? O antropocentrismo, né, quebra mais uma vez com ideais religiosos, né, que é o teocentrismo, né, que é o Deus no centro, assim, acima de todas as coisas, né? O antropocentrismo é o homem no centro, né, essa visão humanista, assim. O heliocentrismo, né, que através de estudos assim, né, de astronomia, né, eles chegam à conclusão que, né, não é a Terra não é o Sol que gira em torno da Terra e a Terra não é o centro do universo, né? Então existe um sistema solar e na verdade é a Terra que gira em torno do Sol, né? Isso é um negócio para a gente hoje, assim, parece
bobo, né? Mas é porque a gente já tem esse conhecimento. Mas na época isso era totalmente inovador, assim. E aí uma das questões que marcaram, né, foi o desenvolvimento científico. Nicolau Copérnico, em 1473, em 1443, refuta a teoria geocêntrica, né, que tinha falado, né, que a Terra era o centro do universo. Galileu Galilei comprova a teoria de Copérnico com o desenvolvimento do telescópio, né? Tycho Brahe e James Kepler, astronomia, descobriram as órbitas elípticas, além de, né, as órbitas elípticas, né, como funcionava o sistema solar, né, os planetas que compõem o sistema solar, né, e como que eles, né, giravam, né, em torno do Sol, né, como que eles estavam, né, posicionados assim, né, além de desenvolvimento da medicina, arte, né, entre outros, né. Aí com o Renascimento, com a questão do avanço da tecnologia, né, surge a bússola, né, a desenvolvimento cartográfico, né, que é a questão dos mapas, né. Então se proporciona os povos, né, ibéricos ali na Europa saírem, né, em busca de encontrar novos territórios, assim, né? E aí a gente vai ver que a questão do mercantilismo influenciou muito, assim, né, nessa questão. E outra coisa também que proporcionou essa expansão ultramarina, expansão marítima, foi esse enfraquecimento assim do poderio da Igreja Católica, né? Porque a Igreja dizia que, né, que o mar era um lugar inóspito, que, né, não se devia explorar o mar, né? Aí surgia várias questões míticas assim, né, de que haviam monstros no mar, né, para impedir que, né, essas expedições marítimas. E aí com o Renascimento, né, o enfraquecimento da Igreja Católica e o avanço da tecnologia, essa, essas expedições começam a acontecer, né? Se chama de expansão ultramarina, né? Que vai além mar, assim, né? Além da costa para outros continentes, né? A relação com o renascentismo e as reformas protestantes, né? Pioneirismo português, né? Esse clima assim de mudança assim, né, de, de, de renascer de novos tempos assim, né, essa efervescência de criações tecnológicas, descobrimentos, né, na área da astronomia, né, tudo isso vai impulsionando assim a as pessoas a questionarem os poderes vigentes, sabe? E, e as reformas religiosas, a reforma protestante, né, foi muito impulsionado pelo renascentismo, né, a ideia de mudança, assim, né, de questionar, né, o Martin Lutero, as suas 95 teses, o que mais é que ele disse que era uma carta acadêmica, assim, né? Era no intuito de... Ele não queria um cisma na igreja, né? Não queria que a igreja se dividisse, não queria ter sido excomungado da igreja, sair da igreja católica, mas ele queria que fosse revista algumas práticas, né? Dentre elas, as principais que ele elencou foi a questão das indulgências, né? Se pagavam preço,
se pagava, né, né, tributos, né, para garantir o perdão, né, pelos pecados. E nessa expansão ultramarina, os pioneiros foram os portugueses, assim, né, encontrando o novo mundo aí, as Américas, né. Consolidação precoce de uma monarquia, relativa escassez de recursos naturais, isso é que proporciona eles saírem. Assim. Os povos europeus, eles não tinham riqueza, assim, né? Não tinha, não tinha um, uma geografia propícia para a agricultura, assim, para uma manufatura, né? E aí, com a questão do mercantilismo, o que vai tornar um país rico é a obtenção de materiais preciosos, né? Ou de metais preciosos, né? Então eles saem, né, primeiramente em busca de metais preciosos, encontrar, né, outros povos, né? E a existência de um grupo mercantil forte e enriquecido, liderança tecnológica náutica, que eu tinha falado da cartografia, da bússola, né, e outros e, e outros artefatos assim, que ajudaram nas expedições. Né. É o projeto de conversão dos pagãos, né, que uma coisa que impulsiona também, né, que é depois a igreja é contrária a essas expedições marítimas, mas depois com as reformas ela é favorável, né, nesse movimento de contra-reforma protestante. Né? Ela precisa retomar sua força, então ela precisa propagar né, as bases da doutrina católica, né? Então ela precisa converter, né? Então precisa converter novos conversão dos pagãos, né? Que aí surge a Companhia de Jesus, né? Os jesuítas que vão, né, pelos continentes aí, né, catequizando os povos pagãos. Eles estiveram no Brasil catequizando os indígenas. É o mercantilismo, né? Que é o capitalismo comercial pelo mar, né? E tinha a questão do metalismo, que era esse que eu tinha mencionado, que a, havia esse intuito de acumular metais preciosos, assim, né? Essa é a questão do metalismo, comercialismo, né, inglês e francês. A balança comercial favorável, que era, né, para se ter, né, se acumular riquezas, né, se precisava importar menos, exportar mais, né? Protecionismo alfandegário alemão e colonialismo, né? Que é o exemplo, os pioneiros são os portugueses e os espanhóis, né? Então, né, eles não, os portugueses, eles começam a colônia nas Américas, né, no Brasil, porque eles não encontram materiais preciosos aqui. Já os espanhóis encontram né, na América Espanhola, os indígenas estão cheios de materiais preciosos e que no Brasil não, né? E aí eles começam a exploração do pau-brasil, né? Que foi o que eles fizeram por bastante tempo, assim, explorar o pau-brasil, só depois, né, que com a ameaça de outros povos da Península Ibérica, né, como França e Holanda, né, eles sentiram a necessidade de ser mais atuantes
no Brasil com medo de perder o território. Mas por muito tempo, acho que por cerca de 30 anos, eles, né, exploraram para o Brasil que tinha, se extraíam, né, um corante, né, vermelho do pau-brasil, que era muito utilizado lá na Europa, né, por muito tempo foi uma manufatura colonial, assim, né, e depois, né, vão vir outros ciclos econômicos aí, né, depois vem a cana-de-açúcar, mas de início era o pau-brasil, né. Então, por hoje é isso, assim, né, como que o Renascimento foi importante para a expansão, para a expansão marítima, né, com a criação de novas tecnologias, né, e como que esse sistema do mercantilismo, né, proporcionou também que se que se né, fossem cada vez mais expedições, né, para se encontrar materiais preciosos, aí começou a surgir as colônias, né? Aí, né, para os outros módulos, vocês vão ver mais detalhadamente assim, esse processo de colonização, principalmente o português, né? Que é que, né, que diz diretamente a nós no Brasil, né? Então, por hoje é isso assim, né? Nossa última aula, a gente, né, se vê nos próximos módulos, né? Que vocês tenham uma boa noite e um bom descanso. Até breve.